tem esse objetivo. Eu vou trazer aqui informações, mas certamente aí eu vou ter, pelo horário aqui já, eu vou ter menos de 1 hora para poder falar sobre o processo. Certamente dúvidas ainda permanecerão depois da minha fala, mas também a gente tem esse objetivo de deixar esse canal aberto, tá? Vão ficar aqui os contatos, os e-mails, troquem, entrem e falem com a gente, também para que a gente possa. O objetivo nosso, como eu disse, é trazer clareza das nossas informações e processos, como que eles funcionam. Eu vou projetar um material, então eu não conseguirei ver vocês. Manifeste, a Luana vai me ajudando aqui com as manifestações de vocês, tá? Vocês Já já, estamos já... visualizando, tá, Gêner? Joia, beleza. Então vamos lá. Uma parte inicial, mais para a gente poder falar da Samarco, trazer todo mundo na mesma página. Desculpa ser repetitivo com algumas pessoas aqui que têm essa visão muito clara, mas a Samarco é uma empresa desde 77, controlada pela BHP e pela Vale. Ela foi pioneira em explorar minérios de baixo teor, o Itabirito, né, de baixo teor aqui na região de Minas Gerais. Eu estou falando hoje aqui de Germano. E também pioneira no transporte através de tubos, né, por mineroduto, integrando o processo que vai da mina até o porto e integrando os estados de Minas Gerais e o Espírito Santo. Vendemos pelota, que é o nosso principal produto, que é utilizado como matéria-prima na produção de aço, além também do minério fino, que também a gente acaba aí como um subproduto da produção nossa. A Samarco, então, integrando os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, integrando as suas operações através de 400 quilômetros de tubos, que passam aí por diversos municípios na nossa faixa de servidão, produtos nossos, pelota e o fino de minério. Dentro da unidade de Germano, em Minas Gerais, nós temos a operação da mina, o beneficiamento do nosso minério e o bombeamento pelo mineroduto, que integra as duas unidades de Germano e de Ubu. O minério é recebido em Ubu, ele é filtrado, ele é pelotizado, estocado e embarcado no porto da Samarco, em Ponta Ubu. Esse processo, a Samarco retomou as operações no final de 2020. O ano de 2021 foi um ano pleno de operação nosso, de retorno à operação. Muita gente acompanhou toda essa trajetória, desde o momento do evento da barragem até o dezembro de 20, quando a gente começou realmente a retomar a nossa produção, o quanto que esse caminho ele foi tortuoso, foi difícil, mas vencemos e retomamos a nossa operação e voltamos com uma proposta diferente, de fazer um processo de deposição de rejeito, utilizando cava e também o empilhamento, tendo a operação da filtragem. Falando um pouco melhor o que é essa operação de filtragem, é um pouco para trazer para vocês essa menção de sustentabilidade da nossa operação. O nosso rejeito agora ele passa por uma filtragem aqui em Germano. Nós não tínhamos esse processo antes do evento de Fundão. Hoje tem uma usina de filtragem aqui em Germano, filtra o rejeito, separando aquilo que é arenoso, onde a gente já consegue fazer um empilhamento vertical, fazer isso em pilha, e a lama a gente faz a deposição na nossa cava de Alegria Sul, reaproveitando e recirculando a água que são gerados tanto na filtragem quanto na deposição da cava de Alegria Sul. E é com esse processo que nós retomamos de forma gradual. 2021 foi um ano pleno de operação, com um concentrador aqui em Germano, o concentrador, para que em 2026 a gente religue o concentrador 2 de Germano, e aí praticamente dobrar a nossa, pouco mais que dobrar o que hoje nós estamos produzindo, de 2015. Ô, Gêner, Esse retorno nosso de forma... Ô, Gêner, tá Pode falar. falhando um pouco, por 2 momentos já falhou. Não sei se você quer desabilitar a sua câmera para ver se vai ajudar, porque aí depois você volta, você continua falando, e aí pode comprometer. Se você quiser tentar ajustar. Vocês estão vendo, continuam vendo a apresentação? Sim, só colocar no modo apresentar. Isso, perfeito, Gêner. Sim. Vamos ver se melhora, Tá, tá? A gente vai te vai monitorando dando aí. toque aí. Tá, vai dando Ok, toque, tá, Elisângela? Se precisar obrigada. aqui também, eu tiro o fone para ver se melhora. A gente vai tentando aqui. Tá joia, obrigada. Bom,
Com esse slide, eu termino essa parte inicial de falar um pouco da Samarco. Era importante esse slide para vocês entenderem no tempo como que é o retorno da empresa. Se a gente está falando em retomar em 26, significa que a gente recomeça, na verdade, a gente começa a se preparar pelo menos 2 anos antes, 3 anos antes, né? Então, a gente acredita que já, no máximo em 2023, a gente já começa a se preparar para esse retorno que vai acontecer em 2026. E mesma coisa em 2030. Então, são movimentos muito rápidos. Nós acabamos de sair de uma prontidão e já estamos começando a aquecer aqui as turbinas com planejamento, mapeamento dos ativos que vão rodar, para que a gente comece já a se planejar para esse segundo degrau nosso, que está previsto para estar já plenamente em 2026. Bom, era essa parte inicial, e agora eu falo especificamente voltado aqui para os processos de compras dentro da Samarco, tá? O objetivo meu aqui é apresentar, falar um pouco da área, falar em termos de etapas, as nossas interfaces, fluxos, quais são as qualificações que a gente olha, o que a gente olha em serviços, em materiais, e também as nossas plataformas e sistemas. Essa aqui é a nossa estrutura hoje em suprimentos. Suprimentos está ligado a uma diretoria financeira, TI, com o Gustavo, é um diretor novo, chegou esse ano na Samarco. Respondendo a ele, a rede de suprimentos, que é a Ilana, distribuída em 4 coordenações. Eu estou nessa primeira caixinha aqui, na coordenação, que é a responsável por comprar materiais e serviços dentro da rotina. Do meu lado aqui na caixinha, o Nelson também compra materiais e serviços, mas ele compra para projetos. E também uma terceira área que compra, que é o Roberto Oliveira, mas o Roberto compra a parte de insumos. Poucos produtos aqui na carteira do Roberto são aqueles que vão diretamente na produção. Eu acredito que dentro das demandas, a maior parte fique comigo e uma parte menor, mas também importante, que fica com o Nelson, tá? Em termos de demandas de materiais e serviços que a gente apresenta. Falando agora do nosso macro fluxo, ele é simples em termos de macro etapas. Eu trouxe aqui uma organização em 5 macro etapas, começando pela necessidade, requisição, aquisição de compras, recebimento e o pagamento. É essas 5 etapas aqui que eu vou transitar nos próximos slides para vocês. E essas etapas, ela tem as interfaces, que é essa seta azul embaixo. Durante todas essas etapas, a turma de compras, ela precisa fazer interface com a área de compliance, interface com controles internos. A área de compliance olha riscos, riscos que possam existir, riscos reputacionais para essa marca. A área de controles internos olha a parte de conformidade do nosso processo, se a aquisição ela está seguindo todos os procedimentos que estão estabelecidos nos nossos manuais dentro de suprimentos. Então, controles internos é quem olha o quanto que o processo está seguindo os procedimentos. Área de jurídico, que nos ajuda a discutir cláusulas, discutir minutas contratuais. A área técnica, que faz a aprovação, que gera demanda, que gera necessidade e também aprova as propostas técnicas de serviços, e ela é suportada pela área de gestão de contratos, que ajuda na parte burocrática de documentação, né? E a área também de financeiro, que checa orçamento, vê se tem dinheiro para contratar aquela demanda, se a gente pode seguir com o processo. É o financeiro que carimba a necessidade para que ela possa ser comprada, e também quem controla a última etapa, que é o pagamento. Bom, vamos falar de cada uma dessas caixinhas agora, tá? Fique à vontade também para ir manifestando as dúvidas. Eu começo com a primeira etapa, que é a etapa da necessidade. Dentro das áreas técnicas, dentro das áreas, seja de produção, as áreas administrativas, de escritório, a pessoa surge com uma necessidade. Pode ser uma necessidade de um serviço, de uma prestação de serviço, pode ser a necessidade de algum material.
e passa pela nossa equipe uma diversidade de necessidades. Desde necessidades de itens de supermercado, de papelaria, itens de oficina, itens de materiais de construção, até uma aquisição de uma máquina, uma contratação de uma locação de um grande equipamento, ou contratar um restaurante para as nossas operações e servir aí mais de 5.000, 6.000 refeições diárias. Tudo isso passa pela nossa mão. São demandas bem diversas. E essa necessidade, quando ela surge, primeira coisa, ela precisa entrar dentro do sistema, a demanda. A pessoa surge com uma necessidade lá na área dela, eu preciso agora de uma cadeira, eu preciso de um mobiliário. Ela precisa catalogar o que ela precisa, o serviço ou o material, elaborar e descrever aquilo que ela precisa. Ela quer cadeira? Quantas? Qual tipo de cadeira? Com qual revestimento que você quer? Isso ela precisa detalhar para a gente ter clareza quando leva para o mercado. A quantidade, o escopo, elabora as especificações, desenhos quando é o caso, quando isso não está catalogado, e depois disso tudo já preparado, ele preparou a demanda dele, ele embalou aquilo que ele precisa. Aí ele cria uma requisição de compras, o que aqui a gente chama de RC. Ele entra no nosso sistema com essa demanda dele. É uma requisição dele para que a gente compre. E essa requisição precisa ser aprovada. Ela tem alçadas de aprovação, tem alçadas que chegam, inclusive, ao nível máximo da empresa, o presidente da empresa, que tem que aprovar determinadas requisições, pelo valor, pelo tipo do que está comprando, né? Então, essa requisição, quando ela é aprovada, ela entra dentro do nosso sistema, que é o sistema SAP, e ele ali que a equipe de compras enxerga. Até aqui não tem equipe de compras, não. Aqui, por enquanto, está só a necessidade de quem está querendo ser servido na área. Quando aprova, a área de compras enxerga. Chegou uma demanda para me comprar. O analista olha lá, isso cai. A gente fala que é a carteira de compras dele, né? Quando aprova RC, aquela demanda vai direto para a carteira do analista de compras. Cada analista ele é responsável por um tipo de compra aqui dentro. Tem analista que a especialidade dele é comprar restaurante, outro é comprar equipamentos, outro é comprar serviço de manutenção, outro é comprar parafuso. Cada um tem a sua carteira específica e ele compra aquilo, vai direto para ele. A gente circula, muda essa carteira de tempo em tempo, para dar uma oxigenada também na equipe, para ele poder pensar diferente as coisas, mas sempre quando uma requisição ela é aprovada, ela vai para a carteira de alguém, ela não fica no limbo não, não fica voando aí no ar não. Automaticamente ela já cai na carteira. E aqui vem para o analista de compras, aí ele entra no jogo agora, o analista de compras. O analista ele recebe aquela demanda, pega lá na carteira de compras dele e ele vai analisar a documentação. A documentação está ok? Se eu mandar isso aqui para o mercado vai entender o que eu quero? Tenha todas as informações que ele precisa para poder cotar corretamente, apresentar uma proposta correta para nós? Ele que faz esse primeiro crivo. Se não tiver, ele devolve. Ele manda lá e começa o processo de novo no slide anterior. Tá ok? Beleza. As informações estão jóia, dá para seguir. Eu vou agora planejar a minha contratação. Então ele olha como que vai ser o processo. Tem processos nossos que demoram 5 meses para poder fechar. Então ele precisa montar um cronograma para isso. Tem processos que a gente precisa comprar em 1 semana, em 2 semanas. Existem dinâmicas diferentes. Então ele monta aquele planejamento e o analista ele tem uma série de itens dentro da carteira. Ele não trabalha uma por uma, não. Ele trabalha com um volume ali, todas as demandas ao mesmo tempo, é igual um malabarismo equilibrando prato. Ele vai rodando os pratos todos ao mesmo tempo para que as coisas vão evoluindo e ele não pode fazer somente uma e depois começa outra. Não é assim que funciona. Funciona com uma série de processos ao mesmo tempo. Fez o planejamento, ele olhou a data que aquela pessoa precisa
da demanda dela, material ou serviço, então ele monta o planejamento para atender aquela data que a pessoa precisa, e ele entra no vendor list. O vendor list é a lista de fornecedores. Quem que ele vai convidar para o processo? Essa lista, ele monta quem que ele vai convidar para o processo, ele olha o histórico de quem já forneceu para nós, ele consulta quem gerou a demanda. Ah, foi o supervisor da mina. Ele vai no supervisor da mina, pergunta se ele conhece algum fornecedor que ele queira indicar para ele poder avaliar. Ele pesquisa dentro do nosso catálogo de fornecedores, que é o que a gente vai falar um pouquinho à frente. Então, ele olha dentro da nossa base quem está ali dentro que pode fornecer esse tipo de demanda, material ou serviço. E aí eu já dou um toque importante para vocês no catálogo lá, quando vocês entram com as informações, coloque aquilo que você fornece, sejam bem claros naquilo que vocês fornecem, senão o analista ele não pode não enxergar que para aquela demanda é você a ser convidado, você é uma pessoa importante, uma empresa importante a ser convidada, porque a descrição não está clara no portal do fornecedor, tá? Então, dali ele monta, define quantas empresas, quais empresas, isso depende do valor, depende do tipo de mercado. Tem mercado que a gente não tem, às vezes é um só. Às vezes ele é até exclusivo, ele tem uma carta que somente ele pode fornecer aquele determinado produto. Existem outros processos que a competitividade é grande, a gente chama 20 para poder participar. Então, depende do tipo de contratação, do valor, do tempo que a gente tem para fazer o processo. E um dos primeiros pontos, depois de definir a lista de quem vai participar, a gente chama de pré-qualificação. Eu olho se esse fornecedor está regular. O cartão do CNPJ dele, se está ok, se ele tem certidões negativas, aí depende do tipo de processo, né? Tem processos que são mais pesados, mas a gente faz uma pré-qualificação, a gente olha se ele está regular, tá? Ele preparou, ele olhou a documentação, checou, montou o cronograma, o planejamento, já definiu quem que ele vai convidar para o processo e olhou, e esses fornecedores estão regulares. Tem problema com essa turma, não. Aí ele entra na aquisição. Solicita cotações, então ele pede proposta técnica e comercial. Aqui é mais serviço, que tem a parte técnica. Materiais, geralmente a gente manda descrição do que a gente quer. Alguns até descrições colocam marca ou alternativas de marca, mas tem uma descrição muito clara do material. Serviços, a gente manda o escopo e a empresa tem que nos devolver uma proposta técnica. E a gente segue comercialmente, segue negociando quem tem proposta técnica aprovada. Isso aqui que eu vou descendo agora, cada uma dessas bolinhas aqui agora, cada uma delas é um filtro. Se está aprovado tecnicamente, segue. Se não está aprovado tecnicamente, eu não posso negociar e contratar. Significa que ele não consegue atender aquela demanda que a área me pediu. Analiso segurança do trabalho, aqui para serviço. Se não passar pela análise da área de segurança do trabalho, a gente não negocia, a gente não fecha o contrato. Análise financeira. Tem algum problema financeiro na empresa? Tem algum volume de protesto, endividamento? Tem risco da Samarco trazer uma empresa para dentro, para um compromisso de fornecimento, e essa empresa quebrar? Se tiver, a gente também não segue, isso é risco. E é risco para nós, é risco para a empresa também. Essa Samarco paga com 60, com 30 dias. Uma empresa para entrar aqui, se ela tiver problema financeiro, ela não consegue suportar um fluxo de caixa desse. Então, a Samarco ela é precavida em proteger-se e também proteger o fornecedor também, a empresa também. Análise de compliance, todos os processos nossos. Pode ser uma caneta, pode ser uma máquina de mina, tudo passa por compliance. Eu só posso aprovar um pedido de compra se compliance primeiro liberar.
E compliance olha as mídias, olha as informações sobre a empresa, olha se tem conflito de interesse, olha se quem está demandando é parente do dono da empresa e se isso não foi declarado. Nós estamos trabalhando em cidades pequenas, acontece em nível de parentesco. O importante é levantar a mão e declarar, é falar que tem ali uma situação. A minha equipe de compras, ela é orientada que se tiver algum relacionamento, algum vínculo, ele levanta a mão e fala assim: "Olha, isso aqui caiu na minha carteira, mas eu não posso conduzir o processo, porque tem um conflito de interesse aqui". Precaver proativamente. A gente tira aquilo da carteira dele e coloca com outra pessoa que não tem esse vínculo. E isso a gente espera dos fornecedores também. Bom, foi passando aí pelos filtros, está aprovado tecnicamente, aprovou em segurança, saúde financeira da empresa não apresentou risco, compliance falou que a empresa atende bem, e aí nós vamos fazer a negociação. Aí é mesa, vamos achar pontos de equilíbrio, qual que é a melhor proposta. Existem os processos, a nossa maioria ela é um processo comercial. O que que significa? Se está aprovado tudo aí para cima, a gente fecha no menor preço. Isso é a regra, tá? A gente equaliza a proposta, tira aquilo que está muito diferente, pergunta para o fornecedor por que daquelas diferenças, tenta ajustar entendimentos, e aí a gente segue rodadas de negociação até achar no ponto, está equilibrado, o fornecedor ali a gente preserva a margem de lucro do fornecedor, está dentro do orçamento da Samarco, vamos embora, vamos fazer negócio. Existem pedidos de compra que precisam de contratos, a gente tem uma alçada, um corte de valor, acima de tal valor, o contrato precisa ter uma minuta, e aí entra o jurídico, chancelando, carimbando, falando das cláusulas, mas a maioria dos nossos processos, pelo valor, né, como a linha de corte é valor, eles não exigem minuta contratual, é pedido eletrônico, gerado pelo sistema. A gente emite o pedido de compra, e depois aqui no caso formaliza, né, gera o contrato, gera o pedido eletrônico, e para serviço a gente faz a reunião de kickoff, que é uma reunião que você prepara para mobilização para a prestação do serviço. Esse é o fluxo, essas são as etapas, eu coloco isso para vocês entenderem que os processos nossos eles são multidisciplinares, passa por muita mão. Quem faz análise de segurança é a área de segurança. Quem faz análise de compliance é a área de compliance. A parte de minuta é o jurídico. Todas essas áreas a gente envolve. A quem avalia a proposta técnica é a área técnica, é quem me pediu para poder comprar. Então passa por todas essas mãos, é um multidisciplinar o processo nosso. E a gente segue com quem atende os nossos requisitos. Tá? E depois é a parte aqui, essa primeira parte aqui é mais materiais. Se a gente gerou, olha, uma ordem de compra, eu preciso desse material aqui no dia tal. A gente vai acompanhar, diligenciar o fluxo, a chegada do material, alguns que são de fabricação ou recuperação, reforma, a gente inspeciona, a gente vai até o local, avalia, temos a logística para poder entregar. Quando chega, conferimos e recebemos fisicamente. Colocamos para dentro o material. Armazenamos nos nossos almoxarifados ou aplicamos diretamente. Existem alguns que vão para como carga direta. Expedição, ele sai para poder ser aplicado. E aí a gente cumpriu a parte de recebimento. Para serviço, a gente faz o kickoff, mobiliza o serviço. E aí, executa, começa o contrato, executa, no final do mês fiscaliza aquilo que foi feito, acordou entre as partes aquilo que foi feito, foi fiscalizado, olha a documentação, gera medição e a última etapa é pagamento. O material e serviço, a entrada das notas, e aí gera a ordem de compra para o nosso financeiro. Geralmente 30 ou 60 é o prazo nosso de pagamento, e algumas situações excepcionais a gente pratica até um prazo menor.
O fluxo do processo de compra, aquelas 5 caixinhas, eu passei por elas, tá, explicando e trazendo essa visão para vocês, complementando aqui como slide a parte de ferramentas, muito importante a parte de vocês com o mercado eletrônico, onde vocês se cadastram como fornecedores, o nosso portal de fornecedores é do mercado eletrônico, e a visão de vocês dentro do portal de compras, aonde as propostas são postadas. Essa é uma ferramenta que vocês precisam dominar o processo, precisam entender como que se faz. Inclusive, talvez Elisângela aí comente, mas eu tomei nota aqui que estão previstos agora para o mês de abril, treinamento na ferramenta do mercado eletrônico, que é a ferramenta principal para vocês. Essas outras ferramentas aqui, elas são nossas. A parte do Serasa, a gente olha a saúde financeira dos fornecedores, mas é uma aplicação do analista de compras. O SAP também, o analista de compras puxa a proposta de vocês no mercado eletrônico e depois gera o pedido no SAP. Sistema de importação, assinatura eletrônica, né? Que aí são aqueles poucos contratos que geram documento físico, né? Geram documento para assinatura. Hoje é feito através de assinatura eletrônica. Mas essas 4 aqui da esquerda, ele é mais interno da Samarco. Os 2 da direita é que eu considero ferramentas extremamente importantes para domínio de vocês. Muita atenção às datas, ao treinamento que vai ser marcado, porque é um treinamento que vocês não podem perder esse aqui não. Esse aqui ele é extremamente importante para vocês acertarem o cadastro e conseguir entrar com as propostas, não perder o time da proposta. É muito difícil para nós quando um fornecedor perde e não consegue entrar com a proposta dele. Gera uma dificuldade muito grande para nós como compras, no olhar da conformidade do processo, receber fora uma proposta. O portal de compras, ele é uma ferramenta para garantir a isonomia, garantir a igualdade para todos os fornecedores. A gente marca a data limite de ser postada. Vamos supor que a data seja dia 5 de abril. 5 de abril, 9 horas da noite, é a data limite para entrar com a proposta no mercado eletrônico. O fornecedor vai postando, não deixem para a última hora, a chance de dar errado, deixar para a última hora é carregar risco, né? Mas enquanto os fornecedores estão entrando com a proposta, o analista não consegue ver as propostas. Ele só vai conseguir acessar o portal de compras e tirar as propostas de vocês de lá somente quando o tempo tiver vencido e o portal fechou. Vocês não conseguem mais entrar com a proposta depois do prazo limite. E aí que o analista vai lá e tira a proposta. Isso garante que não houve vazamento de informações de propostas. Não houve uma fraude no processo de alguém pegar uma informação de um fornecedor e levar para outro fornecedor. Então, o portal ele protege. Por isso que a gente não recebe por e-mail. Por isso que a gente usa o portal. Ele é para garantir igualdade para vocês e proteger o processo, proteger de fraude, né? Então todo mundo entra com a proposta, entra no mesmo time, na mesma data, e depois o analista tira as propostas todas ao mesmo tempo. Não percam o treinamento Mercado Eletrônico que vai acontecer agora em abril. Último slide, cadastro de fornecedores. Isso aqui é uma resposta padrão que a gente manda por e-mail quando o fornecedor manifesta que quer se cadastrar, né? Eu trouxe aqui para quem quiser tirar o print, copiar aí, mas isso é uma mensagem padrão com telefone, contatos, e-mails para as dúvidas. É uma empresa que presta esse serviço para nós, tá? Mas é uma empresa que a gente roda já há bastante tempo, roda bem, é estável, é um processo firme, seguro e, como eu disse, importante para a conformidade do nosso processo, tá? Esse era o último slide meu. Espero que vocês tenham me ouvido bem aí, eu não tive mais outra inserção aí por parte da Elisângela, mas fico aqui à disposição, caso tenha alguma dúvida, pergunta para o tempo restante, e para a Elisângela também dar os recados finais.
Excelente, Gêner. Ouvimos bem, tá? Muito obrigada, né, pela sua contribuição. Como você falou, né, eu acho que esse é um programa, né, da Samarco, né, e nós somos parte importante, sim, desse processo, e o que estiver ao nosso alcance para fazer, né, para deixar essa transparência, levar as informações para todos os nossos fornecedores, isso faz parte. Nós tivemos algumas perguntas pelo chat, que aí eu já respondi, tá, gente? Mas a gente tem ainda alguns minutos, e aí a gente está, quem quiser falar, tá? Levanta a mãozinha aí, a gente vai liberar o microfone. Nós estamos com o Robson, com a mãozinha levantada. O Robson é de casa, né, gente? Vamos ver ele. Vamos lá, Robson, abre seu microfone e sua câmera e fale conosco. Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, parabéns, viu, Gêner? Muito boa apresentação, bem objetivo, como sempre, né? Tranquilo. Eu tive um professor bom, Robin. Tive um bom professor, reconheço. Obrigado, tá? Nada. Obrigado. Tudo bem, Elisângela? É o seguinte, eu até fiz a pergunta pelo chat. A Samarco usa o artifício, o controle de gestão de terceiros, a gente chama de gestão de terceiros, na verdade, é controle de mão de... Quando um contrato tem mão de obra, vocês fazem o controle de verificação da documentação exigível, que é GFIP, GPS, para garantir a isonomia aí do processo e não ter problemas fiscais trabalhistas. Vocês fazem isso? A Samarco está fazendo isso ultimamente? Ei, Robson, eu até respondi, né, a sua pergunta aí pelo eu não vi lá, chat. não, que eu estava... Não, beleza, sem problema. Nós estamos, sim, tá? Hoje nós até trabalhamos com uma empresa especializada em função, né, da sensibilidade do tema. Todas as nossas contratadas mensalmente, né, a gente chama de obrigações acessórias, né, porque dentro dessas obrigações acessórias nós temos documentos voltados para o viés trabalhista e previdenciário, tá? Então, você citou alguns, né? Mas hoje a gente tem uma lista enorme de documentos que as nossas contratadas precisam apresentar aí mensalmente para essa avaliação, tá? E aí a gente tem, né, uma empresa especializada que faz análise desses documentos e emite os relatórios com pendências e tal, para que o gestor tome as ações necessárias. Muito bom. Estou percebendo que essa marca está num nível de maturidade muito bom aí em suprimentos. Parabéns para vocês. Excelente. Muito obrigado, Robin. É importante, pela visão que você tem, experiência toda, a gente receber aí para esse elogio, tá? Muito obrigado. Não, é verdade. É isso aí. Valeu, um abraço. Kenny, tá com a mãozinha levantada, pode fazer sua pergunta. Ei, bom dia a todo mundo. Então, na verdade, a Atena já prestou serviço, né? É uma prestação de serviço para os contratados da Samarco. Nós cadastramos na lista de fornecedores e esse crivo que passa sobre a empresa, sobre a idoneidade, ela é feita também para as empresas constarem nesse cadastro, nesse catálogo de vocês? Entendeu? A minha pergunta, tipo assim, eu entendi. Por exemplo, eu te mandei, aí outro também que trabalha com a mesma prestação de serviço que eu, que não tem o profissional habilitado, também mandou, né? Então, vai os dois nomes para o catálogo, ou vocês fazem essa triagem de realmente constar no catálogo somente quem enquadra nas premissas aí da Samarco para contratar, né, no caso de vocês, direto? Tá. Obrigada pela sua pergunta, eu acho que ela é importante. Para participar do catálogo eletrônico, o único requisito que nós olhamos é se a empresa está instalada nos municípios da área de influência direta da Samarco, ok? E se ela está habilitada, né? Se ela está com o CNPJ dela válido e tudo. Uhum. Isso você entra no catálogo. Isso não quer dizer que está no catálogo, é um fornecedor.
até mesmo porque esse catálogo ele é, né, compartilhado com a nossa equipe de compras, mas principalmente com as nossas contratadas. Toda essa validação, né, das etapas que o Gêner explanou, né, durante a fala dele, de olhar a idoneidade, de ver, né, o cumprimento das suas obrigações, a situação financeira da empresa, como que ela está, essa é uma etapa do processo de contratação. Então, se a sua empresa, né, junto com outras, compõe um vendor list e vai participar efetivamente de um processo concorrencial, aí, nesse momento, é feito toda essa avaliação de conformidade do fornecedor. Ok, obrigada, tá, Elisângela? Tem uma Obrigada. pergunta no chat do Alexandro. Ele pergunta que pré-filmes. Minha área é audiovisual. A Samarco consome esse tipo de serviço? Te ajuda aí, Gênero? Eu não entendi. Deixa eu ler a pergunta. A área dele é audiovisual e ele pergunta se a Samarco consome esse tipo de serviço. Ah, sim. Ali você está falando de audiovisual, até Praia Filmes, né? Produção de vídeos. É esse material, Alexandre? Se você quiser abrir seu microfone e falar conosco. Eu tenho uma produtora aqui de vídeo, que eu trabalho com vídeo institucional. Eu tive até um projeto para levar para a Samarco, para a comunidade, né? Para contar um pouco da história da comunidade, essa conexão de Samarco com comunidade. E aí, por isso que eu entrei, né? Eu tenho esse interesse de prestar esse serviço. E aí eu gostaria de saber se isso é recorrente, né? Se vocês têm esse tipo de interesse. É demanda, sim, tá? Eu não sei se você fez a sua inscrição para participar do catálogo? Então, como é a primeira vez que eu faço parte desse processo, de fato, eu confesso que eu fico meio perdido, né? Mas todo meet que tem, eu participo. Estou aqui para tentar entender mais, aprofundar mais. Então, assim, eu estou participando diretamente desse processo. Eu já estou lá naquele catálogo, no sisteminha já cadastrei a empresa lá, tá tudo ok. Tá. Aí Não, perfeito. Esse é um tipo de serviço que nós temos, sim, tá, Alex? E até recentemente, né, nós fizemos com fornecedor, né, com um fornecedor local, produzindo o vídeo do programa. Então, até dentro, né, nós do programa temos feito isso de uma forma assim, tudo que é voltado para o programa. E aí eu vou te dar o exemplo do vídeo, né, que é o que você citou, que foi um fornecedor local, né, que fez essa produção. Isso é usado pela nossa área de comunicação, tá? É um escopo, né, de responsabilidade aí da nossa área de comunicação da Samarco. Então, assim, você tem potencial, sim, né? É um tipo de serviço. É todo dia? Não é uma demanda corriqueira, né? Porque geralmente você faz uma produção dessa e você usa, né, em vários mecanismos aí de comunicação. Mas é importante que você, né, já está no nosso cadastro, talvez não tenha tido aí a oportunidade de estar no catálogo, mas o fato de estar lá no cadastro de fornecedor e aí até aproveitando, né, e reforçando o que eu disse no início, o que o Gêner também falou, é extremamente importante, gente, que vocês entrem, né, lá no mercado eletrônico, na parte de cadastro. A Luana colocou no chat aí o link. Quem ainda não é cadastrado, entra lá, faz o seu cadastro. E a gente tem uma informação que ela é essencial. Quais são as categorias, quais são os tipos de serviços ou materiais que vocês fornecem. Então, essa é uma informação relevante para a gente, porque é a fonte de pesquisa, né, para a equipe de compras ao montar os seus vendor lists. Gênero, eu te interrompi, você ia falar Não, alguma você falou bem, eu ia só explorar um pouco aí da fala do Alexandro, que é importante os dois caminhos, né? A parte do catálogo, que é uma parte onde você passará a ser visto e percebido pelos outros fornecedores nossos, além da nossa equipe de compras. Então, para nós internamente, quando surge uma demanda como essa, e existe, ela aparece, sim, a gente olha no catálogo se tem alguém local, porque geralmente não é um valor como comprar uma máquina de mina, não é um valor expressivo, não é um contrato de 4 anos, né, uma prestação pontual.
Então, é muito rápido para nós ir lá e buscar dentro do catálogo. Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro do catálogo que tem essa prestação de serviço. Se tiver, ótimo, a gente vai fechar localmente, tá? Além disso, os nossos fornecedores também têm essa demanda. E aí eles vão ter esse catálogo também. E o catálogo, esses grandes fornecedores nossos, quando a gente fecha um contrato grande com eles, a gente entrega o catálogo e fala, numa reunião de kickoff, eu gostaria muito que você desse atenção e preferencialmente buscasse comprar dessa turma aqui local. A gente não obriga e nem tem força de contrato para obrigar uma pessoa a comprar localmente. Mas nós temos nós somos importantes estrategicamente para o fornecedor. Então, a gente coloca isso na mão dele, colocando isso como uma solicitação nossa, para que seja dada essa devida atenção. Então, o catálogo é fundamental. E a outra é essa entrada via o portal, via o mercado. Entre, olhe, se tiver dúvida, eu tinha colocado aqui, tem os telefones, números, entre no portal, porque o portal é onde o analista, no momento de montar um vendor list, ele vai lá para ver audiovisual, quem está aqui no meu catálogo que tem. É local? Pô, show de bola, melhor ainda, uma demanda pequena dessa é o que movimenta localmente. É assim que a gente busca tentar trazer as oportunidades. Sem isso, a gente não enxerga. Bacana. Sem isso, eu não consigo te localizar, eu não consigo te pescar para poder trazer para um processo. Tá? Vira uma ferramenta de network, né? É isso aí. Obrigado. A Monteflex Gênero, ele parabeniza pela apresentação e ele pergunta como que ele pode fazer uma apresentação da empresa dele para a área técnica da Samarco. A gente pode intermediar, geralmente a gente faz isso, né? Intermediando junto com a área técnica, para buscar as agendas. Ficou bastante complicado nos últimos tempos, eu reconheço, muita coisa chegou até para mim, eu não consegui dar muita evolução, a própria questão das agendas remotas, né, do Covid, aprendendo um pouco até dentro do home office, e esse cenário de retorno, as coisas ficaram um pouco atribuladas, ficaram meio difíceis. Mas manifeste, pode disponibilizar um e-mail, Luana, aqui dentro do chat, e aí vocês mandam para mim, eu vou tentando intermediar e vou fazendo. Aí é bom colocar qualquer empresa e qual que é o produto, né? Qual que é o serviço ou material, para a gente tentar identificar junto aqui como que a gente pode intermediar. Mas de antemão, não precisa, faça o cadastro, tá? Já coloque dentro do e-mail, que já fiz o cadastro, já estou ok lá dentro do cadastro. Esse é o primeiro passo e fundamental. Não adianta ir lá e conversar com a área técnica, se não tiver no cadastro, eu não vou te enxergar na hora de comprar. Então, não adianta. Primeiro passo, acerta a questão do cadastro, tá? E depois aí a gente faz intermediando e vai conversando sobre isso. Mas de antemão eu já pego e tendo o cadastro, no mínimo eu já mando para o analista de compras, tá? Ele já vai ter aquilo ali na visão dele de próximos processos. Ok, Gênio, eu disponibilizei o e-mail do programa no chat, a gente concentra tudo no e-mail do programa e a gente vai repassando e fazendo as agendas. O Ricardo da lavanderia, ele pergunta se as contratadas têm acesso ao catálogo. Sim, o Ricardo, a gente envia para todas as nossas contratadas. E o Rodolfo pergunta qual a data da emissão do último catálogo. A gente está na primeira edição e a segunda ela vai ser lançada agora no mês de abril. Então, em breve, aí todos vocês serão, né, esse arquivo será circulado aí para todos vocês. Então, só complementando a fala da Luana, então, assim, nós já tivemos o período de inscrição, né? Isso já aconteceu, isso começou no final do ano passado. Então, agora, a questão do lançamento já é a entrega do catálogo finalizado com quem se inscreveu para participar. Então, assim, fiquem atentos, né? A gente não tem mais como abrir novas inscrições para essa versão, porque ela já está com a editora, né, que faz toda a diagramação, mas fiquem atentos aí para que, havendo novas oportunidades, vocês possam se inscrever e participar. Nós temos ainda 3 mãozinhas levantadas e a gente já está nos finalmente aqui, mas vamos ouvir o Rafael, que está aí já há mais tempo. Bom dia. Aqui é a Sinésio, da Ativa Elétrica, junto com o Rafael, que é o nosso engenheiro. Primeiro, agradecer a vocês pelo esse convite e parabenizar a Samarco por esse evento.
A minha pergunta é a seguinte: nós nos cadastramos já há algum tempo, mas eu não consigo confirmar o meu cadastro. Já tentei fazer isso, apesar de que já vi algumas divulgações com o nome da nossa empresa. Aliás, uma só. Aí, como que eu faço para confirmar esse cadastro? E a segunda pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber as documentações necessárias para chegar a participar de alguma licitação dessa, para estar com a documentação toda pronta, para já não pegar de surpresa, que às vezes pode ser que algum documento ou outro a gente não tenha ou venha precisar. Mas se tem essa receita pronta, esse formato pronto para a gente já antecipar qualquer tipo de orçamento ou convite, né? Gêner, você quer, eu vou falar e você complementa, tá? Primeiro ponto, tá, Sinésio? Assim, a Luana vai anotar o seu nome e aí a gente vai fazer, ela vai fazer um contato com você para poder te ajudar nessa questão do cadastro, tá? Só para finalizar, te falar assim, não, está cadastrado, não tá pendente alguma coisa, tá bom? Então, essa é a primeira pergunta sua, né, em relação à sua situação cadastral. Mas é importante, gente, que ao logar lá no novo portal, lá tem os telefones, né, de suporte, tem todos o caminho lá para vocês esclarecerem. Não fiquem com dúvidas, tá, gente? Lá a gente tem os canais de atendimento justamente para dar esse suporte para vocês. Você, se eu entendi bem, você fornece material elétrico, ok? Prestação de serviços, são diversos serviços que nós cadastramos, inclusive cursos. Ah, tá. Então, desculpa, então. Então, é prestação de serviços. Isso. Aí, Gêner, você quer responder? A pergunta, que, se eu entendi, que você estava falando em termos de sinalização prévia para o processo que vai começar, para se preparar a isso? Na verdade, é documentações, porque às vezes a gente é surpreendido por algum tipo de documento para aquele orçamento, para aquele convite. Então, se tem essa receita pronta, as documentações são essas para qualquer tipo de demanda. Estou pensando, tá? Né, que você tem alguma forma de facilitar isso. Eu acho que era bom a gente vamos anotar isso, Elisângela, para a gente ver o que... Ô, Gêner, Oi, eu não sei o lá que estão recebendo de Isso. documentação, sabe? Então, vamos lá. São duas coisas. Lá dentro do próprio portal de fornecedores, aí isso serve para todo mundo, tá? Nós temos as orientações gerais de contratação, tá, Gêner? Isso tem todas as orientações de como que funciona o processo de contratação da Samarco, o que o Gêner está trazendo com mais detalhes, tá? Então, eu recomendo que vocês busquem lá dentro do portal esse documento, que vai trazer muita informação para vocês. E lá você vai ter, tá? Quando a gente fala da parte de homologação, as documentações, a sua questão do CNPJ, né? Se o CNPJ tem que estar ativo, as certidões, né, de regularidade social, fiscal, isso tudo já já até faz parte, né, do processo de cadastro. Então, com essa nova ferramenta, algumas etapas já estão sendo atendidas, tá? No momento do cadastro, justamente para que você não tenha, como você falou, né, surpresas, ok? Mas tem muitas questões também que são requisitos técnicos e tal, que, infelizmente, isso só acompanha a documentação do edital no processo de contratação. Tá joia? Ô Elis, Oi. eu vou ter que despedir aqui do pessoal, que eu já estou com outra reunião que já começou agora às 10 horas, o pessoal está me esperando. Se tiver alguma dúvida que não foi respondida, a Elisângela encaminha para mim, tá? Espero que tenha ajudado,
dentro de entendimento desse processo. É difícil, um pouco mais de uma hora, pouco menos de uma hora que nós tivemos aqui, para poder falar que sair com domínio de tudo, mas pelo menos eu acho que dá para dar uma visão geral de como que as coisas funcionam. E aí depois, se precisar, dentro de alguma dessas etapas específicas, manifestem aí nas reações, nos comentários. Olha, a gente precisa agora ter um específico sobre como que funciona a avaliação de compliance, né? Como que é feito. E a ideia é essa, sabe? É que a Nós gente temos, vá... tá, Gêner? Nós teremos Legal. esses outros fóruns também. Isso. Vão apresentando. Olha, aqui foi o geral, aqui foi mais para ver o todo, de uma forma mesmo sintética. E eu fico à disposição, mediante as manifestações que vocês fizerem, qualquer tema que vocês queiram, dentro daquelas caixinhas que a gente explode mais informação. Nós estamos aqui para trazer transparência, trazer condições que vocês possam cada vez mais competir, né? Trazer mais informações, mais condições mesmo dentro dos nossos processos. E eu espero que isso é uma caminhada. Não é uma virada de chave que de um dia para o outro virou um grande fornecedor. Não, as coisas têm um caminho para isso. Tem que ter disciplina, persistência. Nem sempre as coisas vão andar ou dar um resultado esperado. Às vezes a gente precisa repensar algumas coisas, mas vocês precisam entender também da nossa posição, a intenção do quanto que a gente quer fomentar isso, o quanto que a gente quer que isso dê certo, tá? Fico à disposição, agradeço muito aí pelo convite, Elisângela, pela Obrigada, gente. oportunidade. Isso é muito importante para nós, muito importante para mim, para minha equipe. Vim aqui dedicar tempo e poder estar falando com vocês, tá? Muito obrigado a todos aí, um bom dia, boa semana para todos. Obrigada, Gêner. Tatiane, pode fazer sua pergunta aí, por favor? Elisângela, na verdade, eu fiquei com uma dúvida aqui, porque eu acessei agora o catálogo de fornecedores e eu achei que a nossa empresa estava cadastrada no catálogo. E aí, quando eu acessei aqui, eu vi que não estava. E eu queria saber, eu vi aqui que foi no dia 31/5/2021, quando que ocorreu através de convite ou de cadastro, porque a gente já estava fazendo aquele programa, né, o programa Força Local, o ano passado todinho. A gente participa de todas as reuniões, responde todos os e-mails, participa de todo o processo, e aí eu fiquei perdida assim, aonde é que entrou essa parte do catálogo que a gente não estava nele. E eu não lembro de ter preenchido nada para o próximo. E aí eu fiquei nessa dúvida aqui, meio perdida nessa parte do catálogo. Obrigada, Tati, pela sua pergunta. Então, vamos lá. A primeira edição, né, ela iniciou as inscrições lá em 2020, logo quando a gente lançou o programa, e ela foi lançada efetivamente, né, publicada em maio de 2021. Toda essa parte, né, você fala assim, como é que a gente comunica isso? A gente manda para o nosso mailing de fornecedores locais, então, assim, todos os fornecedores locais, né, da nossa base, a gente manda para o e-mail que está no cadastro de vocês. Na primeira edição do catálogo, por exemplo, nós tivemos uma entrevista pela TV Guarapari, né? Foi feito assim, algumas comunicações nas mídias locais e via entidades de classe. No caso, você é Guarapari, não é isso? Você é Guarapari. A gente tem a parceria aí da CDL, né, lá de Guarapari, e eles também fazem todo esse movimento aí das comunicações. De lá para cá, Tati, a gente vem sempre falando isso, né, dentro das nossas agendas. A segunda edição, nós iniciamos as inscrições dela no final do ano passado e, novamente, depois a gente pode até verificar qual é o e-mail da empresa de vocês que está no cadastro, tá? Porque talvez, né, não sei se pode estar desatualizado ou não, e a comunicação não está chegando para vocês. Então, essa segunda edição a gente já está finalizada, digamos assim, e o lançamento, né, já está com a edição, e a gente sai agora. Provavelmente até no mês de maio, mais ou menos, a gente vai estar com o nosso, vou dar um spoiler para vocês, hein?
nós vamos estar com a nossa página do programa Força Local no site da Samarco, e lá vocês já vão poder fazer isso de forma, digamos assim, sem esperar, entendeu, Tati? Fazer nenhum lançamento. Vocês já vão poder chegar lá e falar assim, eu quero participar da próxima edição. Então, a gente já vai começar a trabalhar proativamente na construção, né, da terceira edição, por exemplo, que é 2023. Gente, nós já passamos aí o nosso horário, tá? Vocês podem mandar aí qualquer dúvida, né? A gente tem os canais aí do programa Força Local, nosso e-mail, programa Força Local sem cedilha, @samarco.com. Podem estar encaminhando todas as suas dúvidas, sugestões, o que vocês acharem que o programa Força Local pode estar contribuindo, né, para o desenvolvimento de vocês, mandem para nós. E vai ser uma satisfação muito grande para a gente poder contribuir de alguma forma, tá? Então, eu agradeço a cada um de vocês que disponibilizaram aí essa 1 hora do tempo de vocês para estar aqui conosco. Quero agradecer também a equipe da DVF, né, que é a empresa contratada pela Samarco e que nos dá esse apoio aí, né, junto às atividades, às ações do programa Força Local. Então, muito obrigada. Eu vi a Nayana e o Gabriel. Se tiver mais alguém aí, tá? Muito obrigada a todos vocês. Tá joia, gente? Tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. E um ponto de atenção, tá? Não se esqueçam da agenda do treinamento de como usar o portal de compras. Qual que é a data, Luana? Reforça aí para o pessoal. 13 de abril, Eli. 13 e 20 de abril, né? Então, assim, serão 2 datas. Quem não pode participar de uma, participa da outra, ok? Mas foi o que o Gêner falou. É a nossa ferramenta para apresentação de proposta. Então, se você quer, né, fornecer para nós, o primeiro passo é fazer o cadastro, que nós já tivemos, a agenda. Segundo, é apresentar a proposta, né? E a nossa ferramenta é o mercado eletrônico. Então, coloquem na agenda de vocês aí, vocês vão receber esses convites também, e é importante vocês participarem. Um excelente dia para vocês, fiquem com Deus, grande abraço.